Olá pessoal, meu nome é Manuel Mateus e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube. No vídeo de hoje eu vou vos ensinar como é que nós podemos estar a criar essa arte para mídias sociais sobre a independência. Então, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. O primeiro passo, adicionar já a nossa imagem da bandeira. Imagem da bandeira adicionada. Agora eu vou colocar aqui o nosso rodapé. Vou deixar com 73 de altura. Ok, perfeito. Não queremos um retângulo arredondado, então 0 pixels. Ok, comando A e mando tudo para baixo. Ok, vou colocar aqui numa cor qualquer a princípio. A foto da bandeira eu vou mover aqui para baixo, onde termina o nosso retângulo. E vocês podem ver que aqui temos muito espaço em cima a sobrar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui essa área, criar uma seleção mais ou menos até aqui. E eu, como uso o Photoshop 2025 com inteligência artificial, então eu vou colocar aqui o preenchimento generativo. Para não ter muito trabalho, vou colocar aqui o preenchimento generativo para o Photoshop em si acabar de preencher essa fotografia da bandeira. Então eu posso simplesmente escrever em inglês fill para ver qual vai ser o resultado. Ok, podemos salvar isso aqui. Vamos aproveitar, mas vou fazer novamente. Se você ainda não usa o Photoshop pago, eu te recomendo começar a pagar já o Photoshop, porque há muitas limitações quando nós usamos o craqueado. Então te aconselho mesmo, se tiveres possibilidades hoje, comece já a usar o Photoshop pago. Então aqui preencheu mais um pouco, só que não está a ir até o fim do jeito que eu quero. Então eu vou tentar mais uma vez. Vou escrever aqui uma frase em inglês assim: fill with the top of the flag. Ok, e vocês podem ver aqui que o Photoshop já gerou aquilo que eu precisava. Depois disso é só dar sequência no trabalho. É como eu vos disse, eu recomendo muito o Photoshop pago. O próximo passo será fazermos a nossa seleção da bandeira. Agora eu vou selecionar o céu. Ok, agora só selecionei o céu da nossa imagem. Eu vou escrever aqui novamente fill, mas agora sky. Esse é o resultado e vocês podem ver que a nossa imagem a princípio não estava assim, nós não tínhamos essa informação toda. Só conseguimos ter essa informação toda graças ao Photoshop 2025. Então eu recomendo muito. Ok, agora o próximo passo será adicionar o nosso logotipo. Nesse caso eu já tenho um logotipo aqui. O nosso rodapé eu vou colocar uma sobreposição de degradê e nesse degradê eu vou colocar as cores do logotipo. Cor, ok. E aqui do outro lado, ok. Vou começar com um tom mais escuro para acabar aqui no tom mais claro. Ok, então, depois disso, vou criar aqui um quadrado, Command T, e rotacionar esse quadrado a 45 ou 90 graus. Vamos ver o que vai ficar melhor. 45 graus, acredito que 45 está perfeito. Ctrl T, vou aumentar só mais um pouquinho o tamanho. Ok, está perfeito. Agora vou mandar para baixo da bandeira. Vou copiar o degradê do nosso retângulo e vou colocar aqui no quadrado. E agora vou dar um Ctrl J no quadrado e mandar aqui para o outro canto da nossa imagem. Mas aqui esse efeito não está assim tão bom. Se você quiser criar um degradê em dois shapes diferentes que estiverem juntos, o que eu recomendo é selecionar estes dois shapes, colocar num grupo e ao invés do degradê estar nos dois shapes separadamente, fica por cima do grupo. Ok, e agora vamos mandar esse grupo novamente para baixo da bandeira. Embaixo da camada da bandeira eu vou criar uma nova camada com o pincel na cor preta. Eu venho aqui e dou alguns toques para fazer uma sombrazinha. Ok. Venho aqui dentro do nosso grupo, seleciono o quadrado e crio uma máscara de camada. Ok. Agora eu vou colocar os ícones do nosso rodapé. Command T, diminuir o tamanho.
Venho aqui mais para baixo, Command T novamente e diminuo mais o tamanho, mais ou menos para esse. Primeiro o telefone, depois o WhatsApp e por último o e-mail. Ok, vou diminuir só mais um pouquinho o tamanho. E agora vocês podem ver que a nossa arte está a ficar mais interessante. O próximo passo aqui, vamos criar uma máscara aqui embaixo da camada da bandeira, embaixo da camada dos contactos e tudo muito mais. Eu vou colocar aqui uma espécie de textura. Diminuo o tamanho. E agora, como fazer para a textura ficar interessante nessa nossa imagem? Eu vou mudar o modo de mesclagem. O modo de mesclagem que nós vamos usar aqui será a divisão. Vamos diminuir um pouquinho o preenchimento e vamos usar a camada de matiz e saturação, colorir e deixar mais saturado na cor amarela. Depois disso, só precisamos adicionar o texto. 11 de novembro. O 11 de novembro vai na cor vermelha, mas um tom vermelho escuro. Command J. Agora o texto na cor preta novamente. E todas as letras maiúsculas. Feliz Dia da Independência Nacional. Ok. Command T. Aumento o texto mais ou menos para aqui. Seleciono todo o texto e podemos deixar em bold. E agora, para finalizar, com o texto nesse tamanho aqui, vamos adicionar mais um texto. Um marco de coragem, luta e a construção de um futuro próprio. Command A. Não temos a necessidade de deixar vermelho para destacar. Mando um pouquinho mais para baixo, seleciono todo o texto e também não temos a necessidade de deixar medium. Então eu vou ver entre regular ou light. Regular parece bom. Para finalizar, por cima da camada da bandeira, adiciono uma nova camada. Pincel na cor branca. Vamos ver o tamanho do pincel. Aumentar um pouquinho. E dar um toque aqui, para aumentar no efeito gerado pela luz lá do céu. Ok, e a nossa arte está finalizada. O que é que vocês acharam? Deixem aí nos comentários.